Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver o que mais cai no vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. Com essa análise, você vai poder saber o que é mais importante revisar nessa fase final de preparação e quais são as minhas apostas para a prova de 2025. Aproveita e clica no like, se inscreve no canal e roda a vinheta. A prova da UTF-PR é exigente em termos de conteúdos de exatas, como não poderia deixar de ser. É uma prova bem elaborada e aqui você vai ver, tópico por tópico, o que tem caído. Tenha em mente que serão 8 questões de matemática. Dessas 8, se o nível da prova for mantido, espere 3 fáceis, 4 médias e 1 difícil. Então, conhecendo as provas anteriores, você se prepara melhor e deixa boa parte dos concorrentes para trás. Veja os vídeos no meu canal com as resoluções das provas mais recentes, vale muito a pena. O link da playlist com todas as questões está na descrição desse vídeo. Agora, vem comigo que eu vou te mostrar o que estudar. Então, pessoal, esses são os tópicos mais cobrados na UTF-PR. Geometria plana e geometria espacial, em primeiro lugar e segundo, eles adoram geometria, com 15% para plana e 13% para espacial. Depois empatados, trigonometria e geometria analítica com 12% cada um, combinatória e probabilidades PA e PG aparecem com 10% cada, funções, polinômios e equações algébricas e matemática básica, 9% cada uma, e matrizes e sistemas lineares com 6% das questões. Então vamos agora abrir cada uma delas para ver o que é mais importante você estudar em cada um desses tópicos. Olha só para a geometria plana. Em geometria plana, é muito importante que você domine bem o conteúdo de áreas. Áreas aparece bastante em geometria plana e é muito importante porque geometria plana é o que mais aparece também. Então, se você quiser dar uma olhada mais a fundo em áreas, veja, você vai ter que saber, com certeza, a área de retângulo, a área de triângulos, área de circunferência e também áreas de polígonos regulares. Dá uma revisada em área de triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, que são os mais cobrados. Também em áreas apareceu uma questão muito interessante que falava da fórmula de Heron. Eu gostaria que você assistisse, o link está na descrição. Foi a questão número 46 da UTF-PR de 2024. Então dá uma olhadinha nessa fórmula de Heron para cálculo de áreas. Ela te tira de grandes enrascadas quando é importante que você use. Tá? Quando aparece algum exercício que pode ser usado fórmula de Heron, ela agiliza muito os cálculos para você. Dá uma olhada no link, está na descrição. Depois, ângulos nos polígonos. É muito importante que você enxergue ângulos em triângulos, em quadriláteros, em pentágono, hexágono e assim por diante. E também tem um teste que eu gostaria que você desse uma olhada na descrição desse vídeo, que te faz, inclusive, te dar uma dica para você ganhar muito tempo quando você tem alguns tipos de questão onde você pode arbitrar valores. Então, é a questão número 52 da UTF-PR Inverno 2024. Dá uma olhadinha também, eu coloquei o link na descrição, vale a pena ver esse vídeo. Ele fala ali de triângulo isósceles, ele fala de ângulos internos de polígonos, então é importante que você dê uma olhadinha também nessa questão, tá? São tópicos da UTF-PR que acabam sendo cobrados de uma forma um pouco mais aprofundada e que é importante que você conheça. Depois, muito importante, e tem aparecido bastante também, triângulo-retângulo. Você sabe que triângulo-retângulo, você tem que saber, além de Pitágoras e das outras relações métricas no triângulo retângulo, também o cálculo de área do triângulo retângulo e algumas relações que você pode fazer trigonométricas, eu vou falar disso mais para frente também, em trigonometria, de relações trigonométricas do triângulo retângulo, que é seno, cosseno e tangente, né? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, como é que você relaciona. Dá uma revisada nisso, vale a pena para triângulo retângulo. E tópicos que têm sido cobrados muito em outros vestibulares, mas que na UTF-PR já faz um tempinho que não aparece, que eu acredito para esse ano. Circunferência, né? Então circunferência, você sabe que quando você tem um raio R, você pode lembrar pelo nosso macetinho, né? Conheci 2 pirraio. Conheci 2 pirraio e eles eram super piradões. Conheci 2 pirraios, super piradões. Lembre disso? Comprimento, conheci, né? Comprimento é 2 vezes π vezes r. E superfície, área, super piradões. Superfície é igual a π vezes o raio ao quadrado. Comprimento e área de circunferência, eu acredito que é bem básico para quem está estudando para o TFPR, mas saiba também área, não só da circunferência inteira, mas a área de um setor circular, a área de um segmento circular, comprimentos de arcos
nessa circunferência. Então é importante que você domine essa parte de circunferência, porque já faz um tempinho que não aparece, e quando você coloca, por exemplo, uma circunferência, um triângulo retângulo dentro de uma circunferência, isso pode aparecer. Então é legal você saber bem triângulo retângulo, saber bem circunferência, para poder juntar diferentes partes da geometria plana. Se você quiser, todas essas dicas, esses macetes que eu passo para você, você tem o curso Matemática com Gui Marques, que está de graça no YouTube, e você pode acessar, eu vou colocar o link também aqui na descrição, você pode acessar da aula 1 à aula 9, de graça. É importante que você assista aqueles tópicos que você tem um pouquinho mais de dificuldade ou aqueles que você quer se aprofundar um pouco mais. Em especial, dá uma olhada na aula de complementos. Aula de complementos, onde eu falo de tópicos mais difíceis da geometria plana, aqueles tópicos que acabam caindo nos vestibulares, que cobram um pouquinho mais dos vestibulares. Então, é importante que você dê uma olhada nessa aula de complementos também, tá? É a aula 9, aula de complementos, que vale bastante a pena para você que vai fazer o TFPR. Você precisa se preparar, porque esse é um dos vestibulares que cobram um pouco a mais em relação à matemática, tá bom? E também eu gostaria que você visse, talvez lá no curso Matemática com Gui Marques, o link está na descrição, a aula de semelhança, porque semelhança de triângulos, semelhança de polígonos é algo que também tá para aparecer na UTF-PR. Faz um tempinho que eles não cobram, então é uma aposta minha para 2025. Acredito muito numa questão de semelhança. Portanto, circunferência e semelhança são duas apostas minhas, além, é claro, de áreas, ângulos dos polígonos e triângulo retângulo em geometria plana, tá bom? Vamos lá para a geometria espacial agora. A geometria espacial é muito importante que você tenha alguns conceitos do que já apareceu e também aquilo que você precisa saber ali para poder complementar e aquilo que eu acho que vai aparecer. Vamos lá. Apareceu nos vestibulares anteriores cilindro e cone. Tá? Cilindro, cone, apareceu também uma questão de semelhança de sólidos. Então, você tinha um conezinho, tinha um cone maior, e ele pedia para você fazer uma semelhança entre um cone pequeno e um cone grande, né? Era um copo de suco, se não me engano. Então, você tem que saber semelhança de sólidos, mas dá uma revisada naquilo que tem aparecido nos últimos vestibulares, que são sólidos de revolução, cilindro e cone. Muito importante. De repente, pode ser que venha esfera também, tá? Então, dá uma olhadinha, cilindro, cone, esfera. Eles adoram esses sólidos de revolução. Mas eu tô achando que na geometria espacial é muito a cara da UTF-PR voltar a cobrar algo que não vem também faz um tempinho, pirâmides. Então, quando você tem uma pirâmide, você tem que saber fazer o desenho da pirâmide, você tem que saber as relações que existem entre a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura da pirâmide, ou aresta lateral, raio da base e altura da pirâmide, tem que saber calcular a área lateral, tem que saber calcular a área total da pirâmide e tem que saber calcular o volume, que é 1/3 da área da base vezes a altura, certo? Então, dá uma refrescada na sua memória em pirâmides, porque já é um tópico, além de importante, faz um tempinho que não aparece. Dá uma olhada em pirâmides, acredito que pode ser que venha uma questão aí em 2025, tá bom? Vamos passar para frente então. Triângulo, retângulo, relações fundamentais e arcos notáveis é o que eu aposto em trigonometria para 2025. Vamos lá, quando eu falei triângulo retângulo, são as relações agora trigonométricas no triângulo retângulo. Lembre que o triângulo retângulo tem 2 catetos e uma hipotenusa. E aí você tem seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Além disso, você precisa saber, com certeza, isso nunca vai deixar de aparecer quando aparecer trigonometria, as relações fundamentais. Relações fundamentais são seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tangente é seno sobre cosseno e assim por diante. São 8 relações fundamentais ali que eu gostaria que você tivesse muito de cabeça, porque se aparecer, você tem que saber fazer. Além disso, seno da soma, seno de A mais B, seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma, e arcos duplos, tá? Seno de 2A, cosseno de 2A e tangente de 2A. Isso é o que você precisa saber a mais ali de trigonometria, né? Em relação ao que apareceu nos últimos vestibulares. Relações fundamentais, caiu. Relações de arco duplo, soma do seno e assim por diante, não apareceu. Eu não acho que seja tão provável que apareça em 2025, por isso não coloquei ali, mas é bom dar uma revisada, porque faz parte da trigonometria. Além disso, equações trigonométricas também, né? Você resolver seno de x igual a 1, por exemplo, e aí você sabe onde esse seno de x é igual a 1, e você faz uma resposta geral, né? 2kπ mais π sobre 2, por exemplo. Então,
equações trigonométricas, resolver equações da forma geral, é bem a cara da UTF-PR também. Mas eu coloquei aqui uma aposta minha de arcos notáveis. Então, arcos notáveis, eu acho que é muito importante que você dê uma revisada, que são arcos notáveis em trigonometria. Basicamente são os arcos do primeiro quadrante, que são super importantes, que é 30, 45, 60, você saber para eles valores de seno, cosseno e tangente. Além disso, se eles não estiverem no primeiro quadrante, se eles estiverem no segundo, terceiro ou quarto quadrantes, saber retornar com esses arcos para o primeiro quadrante, que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. Dá uma reforçada nisso também. Além disso, é importante que você saiba também os valores de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente nas extremidades dos quadrantes. Então, para 0 graus, para 90 graus, para 180, para 270, para 360. Lembre também que essas extremidades dos quadrantes em radianos são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, saiba valores das funções trigonométricas nessas extremidades. Quanto vale, por exemplo, cosseno de 180 graus? Quanto vale a tangente de 360 graus? Tá? Em graus e em radianos. Arcos notáveis. Se quiser dar uma relembrada nisso, eu deixei um vídeo, um link também na descrição desse vídeo, e é uma questão da FPP, Faculdades Pequeno Príncipe, 2024, onde eu dou uma revisada nessa parte de arcos notáveis, tanto de 30, 45, 60, que em radianos é o quê? Π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3 radianos, certo? Então eu dou uma revisada nisso, nessa questão que eu deixei o link na descrição. Trigonometria, valores notáveis, tá? Arcos notáveis. Dá uma olhada, é a questão número 19 da FPP 2024, Pequeno Príncipe. É um vestibular de medicina, mas ele cobrou ali esses valores das funções, tanto num valor notável ali no primeiro quadrante, quanto em extremidades de quadrantes. Então é importante que você relembre. Dá uma olhadinha nesse vídeo, eu relembro tudo isso para você, tá bom? Vamos lá então. Agora a gente vai ver de geometria analítica, o que eu mais aposto para 2025. Tem aparecido, e todo ano aparece, circunferência em geometria analítica, tá? Circunferência, o que você precisa saber? Quando você tem centro e raio dados, né? O centro é o ponto 2 e 3 e o raio é 5, por exemplo. Conseguir escrever a equação reduzida da circunferência. E aí, é claro, conseguir desenvolver essa equação reduzida para chegar na equação geral. Então, dado centro e raio, achar a equação. E dada a equação, principalmente a equação geral, você conseguir achar o centro e o raio. Então é importante que você relembre como é que você vai e volta. Dado o centro e raio, achar a equação da circunferência. Dada a equação, achar centro e raio, tá? Circunferência é super importante. Você também conseguir fazer nos eixos, desenhar essa circunferência, desenhar retas no plano cartesiano. Para quando é dada uma equação de uma reta, você precisa saber se ela é crescente, se ela é decrescente. Você precisa saber onde ela corta os eixos coordenados. Você precisa conseguir fazer um desenho, um esboço do desenho dessa reta, para saber por onde ela passa aproximadamente. E eu acredito em mistura dos dois, falando de posições relativas entre reta e circunferência. Vamos pensar comigo? Olha só, você tem uma circunferência e você tem uma reta. Essa reta ela pode ser exterior à circunferência, então não encostar na circunferência. Ela pode ser tangente à circunferência. Seria um caso mais ou menos assim, ó. Então imagine que você tenha, por exemplo, aqui uma circunferência. Deixa eu traçar aqui uma circunferência e uma reta. Então, esta reta e esta circunferência, elas são tangentes nesse ponto, certo? E também pode acontecer dessa reta cortar a circunferência. Então ela é secante à circunferência, tá bom? Então, existem três posições quando você tem uma circunferência e uma reta. Ou ela é exterior, ela não encosta na circunferência, ela passa longe, ou ela encosta em um ponto só, ela é tangente à circunferência, ou ela é secante, ela pode cortar a circunferência. Então, ela corta a circunferência em dois pontos, certo? Bom, quando é que uma reta e uma circunferência são tangentes? Quando você ligar o centro da circunferência até o ponto de tangência e você tiver a medida igual à medida do raio da circunferência. E como é que você sabe a distância entre o centro da circunferência? Ora, se ele te der a equação de circunferência, você sabe o centro, certo? Você consegue achar o centro. Já falei para vocês, é super importante. Tendo o centro da circunferência e tendo o raio, você pode fazer distância deste ponto, que é o centro,
até esta reta. Tem uma fórmula de distância de ponto a reta, que eu acho que nesse caso, para esse vestibular, vale muito a pena você praticar, você treinar distância de ponto a reta. Se a distância do centro até esta reta, que a gente chama de D, for igual ao raio da circunferência, a reta é tangente à circunferência. Se a distância for maior do que o raio da circunferência, então a reta é exterior. Se a distância do ponto do centro até a reta for menor do que o raio, você tem uma reta que é secante à circunferência, certo? Então, use esses três casos e saiba como é que você acha a distância de ponto a reta, porque aí você vai conseguir decidir se aparecer uma questão de posição relativa entre reta e circunferência, você vai saber se a reta passa longe, se a reta tangencia a circunferência ou se a reta corta a circunferência em 2 pontos. Aqui, exterior, tangente e secante à circunferência, certo? Então, vamos lá, vai pensando nessa posição relativa de reta e circunferência, porque é muito provável que venha tanto reta quanto circunferência. Se ele pedir a posição relativa entre uma e outra, você já sabe como é que você vai mexer com isso, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo. Em combinatória e probabilidade, o que tem aparecido e o que eu acredito? Vamos lá. PFC, princípio fundamental da contagem, é quando você coloca as casinhas e você vai colocar um número de possibilidades em cada uma das casinhas, tá? Eu vou fazer uma senha de celular e eu vou querer saber quantas senhas diferentes eu posso fazer. Ah, na primeira eu tenho 10, depois ele falou que não pode repetir, eu só tenho 9 possibilidades, depois 8, depois 7, por exemplo, né? 10, 9, 8, 7. Quando você faz isso, você está fazendo o princípio fundamental da contagem. Isso é fundamental em análise combinatória, quando a ordem é importante, né? A ordem importa, porque se você trocar 2 dígitos de lugar, a senha não fica a mesma, né? A senha fica diferente. Então a ordem é importante, aí você vai usar PFC. Tem aparecido, é importante que você dê uma olhada na playlist, você tem algumas questões que envolvem PFC. Também tem aparecido permutação. Permutação é quando você tem um certo número de elementos e você quer trocar eles de lugar. É bem tranquilo, né? Se você fizer permutação de 5, é 5 fatorial, permutação de 3 é 3 fatorial. Só cuide para se a permutação vier com elementos repetidos. Se tiver elementos repetidos, você tem que dividir por número de elementos repetidos de cada tipo, fatorial. Dá uma olhada também na playlist, aparece permutação com repetição. Combinação. Combinação já faz um tempinho que não aparece e é cobrado por todos os vestibulares por aí. Então, combinação é quando você vai fazer um grupo onde a ordem dos elementos do grupo não é importante. Então, por exemplo, você vai fazer uma comissão para discutir um determinado assunto. E nessa comissão tem que ter 2 homens e 3 mulheres, por exemplo. Tá? Se eu pego o Carlos e o André, ou André e Carlos, e coloco na posição desses 2 homens ali, o grupo não muda, certo? O grupo é o mesmo. Então, a ordem não é importante e você está falando de um problema de combinação. Então, use na combinação, para você poder chegar na resposta de um problema de combinação, muitas vezes você vai ter que usar também aquele macetinho do e do ou, certo? Então, você vai pensar assim, sempre que você tiver a possibilidade de falar e, você vai fazer vezes. Quando você fala ou, você vai fazer soma. Então, e é vezes, ou é soma, para você lembrar direitinho, tá? Esse macetinho do e do ou é mais ou menos assim, ó. Eu vou ter 2 homens e 3 mulheres. Ó, homens e mulheres no mesmo grupo, certo? Então, 2 homens e 3 mulheres, e é vezes. Eu vou calcular qual é a combinação dos homens, qual é a combinação das mulheres e vou multiplicar. Mas ele pode dizer assim, ó, pode ter no mínimo 2 homens. Ah, então é 2 homens e 3 mulheres, ou, aí é mais, 3 homens e 2 mulheres, ou 4 homens e 1 mulher, ou 5 homens. Sempre que você falar ou, aí você vai somar os resultados, certo? Então dá uma olhadinha no macetinho do e do ou também para fazer problemas de combinação. E eu coloquei aqui outra aposta minha, que é de probabilidade, definição e regra do e do ou. Então é a mesma coisa, probabilidade, definição, o que é? Casos favoráveis sobre casos possíveis. Essa é a definição de probabilidade, né? Eu vou lançar um dado e eu quero saber a probabilidade de tirar 2 no dado. Bom, só tem uma face 2, é 1, que é o número de casos favoráveis, num total de 6 possibilidades, 1/6, né? Então você tem probabilidade, a definição, e você pode ter que usar o macetinho do e e do ou. A mesma coisa, tá? Se for e é vezes, se for ou é mais. Tá bom? Então, dá uma olhadinha nesses tópicos aqui, principalmente de combinatória e probabilidade. Acaba aparecendo bastante também. Muito bem, próximo tópico, vamos dar uma olhada ali em PA e PG. O que mais tem aparecido, né? O que você precisa saber de PA e PG? Bom, definição
de PA e PG, né? Como é que você chega no próximo termo numa PA? Você vai somando uma razão constante. Como é que você chega no próximo termo de uma PG, dado o primeiro termo? Você vai multiplicar por uma razão constante, tá? Definição, o que é PA e o que é PG. Como reconhecer uma PA, como reconhecer uma PG. Muito importante também é saber o termo geral, tá? Você saber chegar lá no 28º termo de uma PG, saber chegar no 13º termo de uma PA, usar o termo geral, tá? Ou dado o 13º termo, acha razão, alguma coisa assim. E quando você fala de soma, saiba fazer a soma dos termos, tanto da PA quanto da PG. Isso não tem aparecido nos últimos vestibulares também, por isso que eu coloco, sempre que eu coloco a interrogação aqui, é porque não apareceu nos últimos, mas eu acredito que pode vir a aparecer agora porque é importante. Então, soma dos termos da PA e soma dos termos da PG. Dá uma olhada nisso, porque é muito importante e eu acho que você pode precisar resolver uma questão de PA e PG envolvendo soma, tá? Dá uma olhada nesse tópico também. Bom, agora, em funções, o que mais tem sido cobrado em funções? Eu sei que funções é um assunto, é um tópico muito amplo, muito grande, mas o que mais tem sido cobrado é função quadrática, tá? Então é uma função do segundo grau, é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Função do segundo grau, função quadrática, tá? O que você precisa saber da função quadrática? Ora, você precisa saber se a concavidade é voltada para cima, a concavidade voltada para baixo. Você precisa saber qual é o vértice, achar o vértice de uma parábola, né? Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, que são as coordenadas do vértice. Você tem que saber achar as raízes, e aí é claro que você normalmente faz por Bhaskara, né? Para achar as raízes de uma função do segundo grau. Você precisa saber estudar sinais desta função do segundo grau, quer dizer, quando é que ela está acima do eixo, ela é mais, quando é que ela está abaixo do eixo x, né? Que ela é menos. Então, estudar sinais. Acho que basicamente é isso. E imagem, saber a imagem de uma função de segundo grau, quer dizer, os valores de y que são usados pela parábola da função, tá? Sabendo isso, você já vai estar dando um grande passo também para resolver inequações na parte de funções. Então é esse estudo do sinal. Saiba em inequações resolver principalmente, porque eu acho que vai aparecer tanto função quadrática quanto função afim, que é do primeiro grau, saiba resolver em inequações, inequação do tipo produto, e inequação do tipo quociente. Quando você tem uma inequação, o que é uma inequação? Né? É algo do tipo x ao quadrado menos 4x mais 6. Eu nem sei se tem resposta a isso que eu estou jogando aqui, tá? Mas, por exemplo, né? Sobre x menos 2 maior ou igual a zero. Quando você não tem o igual, igual vira equação, porque equação vem de igual, tá? Inequação é alguma coisa que não é igual, ou é maior ou é menor, e aí você tem maior igual, menor igual. Bom, quando você tem uma inequação como essa, você tem que saber resolver estudando o sinal da de cima, estudando o sinal da de baixo, e aí você faz um estudo de sinais, né? Mais por menos, lembra disso? Então, quando você faz esse estudo de sinais e faz a divisão dos sinais, você consegue resolver uma inequação como essa. Então, inequação do tipo, esse aqui é uma inequação do tipo quociente, né? Uma divisão. Inequação produto seria isso aqui vezes x menos 2 maior ou igual a zero, né? Então, se esse x menos 2 estivesse em cima, multiplicando. Então, saiba resolver inequações do tipo produto e quociente. Dá uma relembrada nisso, porque é muito importante no seguinte sentido: você pode ter função quadrática que já apareceu misturada com função afim. O que é uma função afim? É uma função como essa aqui, ó. X menos 2 é uma função do primeiro grau, onde o x está elevado a 1, tá? Então, você tem que saber na função afim, que já não aparece há um tempinho, e eu acho que dá para misturar uma com a outra, cobrar o que eles adoram, que é função quadrática. Misturar com função afim usando inequações, tá? Então, você tem que saber da função afim. O quê? Se é uma reta, né? Se é uma reta crescente, se é uma reta decrescente, onde é que ela cruza os eixos, né? Onde é que ela cruza o eixo x, onde é que ela cruza o eixo y, e saber estudar sinais, para justamente poder resolver alguma questão que mexa com inequações, tanto inequação produto quanto inequação quociente, tá bom? Dá uma olhadinha nisso, porque eu acho que é quente para esse vestibular também. Pelo menos uma questão deve envolver função quadrática e talvez venha junto com função afim. E aí é importante que você consiga misturar as duas ali, que pode aparecer também um problema de inequações. Certo? Vamos lá, vamos para frente que tem algumas coisinhas ainda. Quando você fala de equações algébricas, tá? Equações algébricas e polinômios, 9% das questões vão ser sobre esse tópico. E um dos tópicos que veio cobrado já nos vestibulares anteriores, eu digo nos vestibulares anteriores, porque apareceu mais de uma vez aplicação, é do teorema de Girard. Quando você pega Girard aqui, se você não lembra o que é, eu vou deixar um vídeo na descrição que fala equações algébricas Girard. É um
é um problema recente, tá? É um problema do vestibular de inverno agora da UTF-PR, é a questão número 51. Questão número 51 do vestibular de inverno de 2024, feito há pouco tempo agora, da UTF-PR. Falava e cobrava as relações de girar. E ali eu explico para você como é que você usa essas relações de girar. São relações entre os coeficientes da equação algébrica e as raízes dessa equação algébrica, tá? Dá uma olhada, vale muito a pena você assistir esse vídeo das relações de girar, certo? Vamos lá. O que não tem aparecido e que eu acho que é super importante e é muito provável que venha daqui para frente. Divisão de polinômios. Pô, já faz um tempinho que eles não colocam isso. Então, quando você tem um polinômio, você tem que dividir por outro polinômio. Achar quociente e achar resto, tá? Você pode fazer pela chave, método da chave. Então, fazer uma divisão, como você faz com números, só que você vai fazendo pelos polinômios. Ou você pode usar o algoritmo de Brio-Ruffini, tá? Para fazer divisão, desde que você esteja dividindo por um polinômio de grau 1. Aí você consegue usar Brio-Ruffini para poder fazer essa divisão, tá? Então, dá uma olhada em divisão de polinômios, porque já faz um tempinho que não aparece, eu acho que é quente para esse vestibular também. E o teorema das raízes racionais. Teorema das raízes racionais, isso aqui também já faz um tempinho que não aparece, e pode ser que ele venha a pedir para você achar as raízes de um polinômio do quinto grau, de uma equação algébrica do quinto grau. Pode ser que ele venha a pedir para você alguma relação que envolva essas raízes, prováveis raízes racionais. Deixa eu relembrar com você alguma coisinha aqui sobre isso, tá? Vamos chutar de novo, não sei se isso aqui tem raízes reais, mas vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, 2x elevado à quinta, menos 4x elevado à quarta, mais 3x ao cubo, vamos dizer que nem tenha x ao quadrado, menos 4x mais 8, vamos colocar 8 aqui que vai ficar melhor, igual a zero. Então eu tenho uma equação do quinto grau. Como é que eu acho as prováveis, as possíveis raízes racionais desse polinômio aqui? Eu vou fazer divisores do primeiro termo. Os divisores aqui do primeiro termo são... quais são os divisores de 2? Mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Tá? Então, pelo que o 2 é divisível, ele é divisível por 1 e ele é divisível por ele mesmo, certo? O 8. Quais são os divisores do último termo? Então veja que eu estou pegando o primeiro e estou pegando o último, certo? O último que eu estou dizendo é aquele que não tem x, tá? Se acabar aqui no 4x e não tiver mais 8, esse último vai ser 0. Então é aquele que não tem x, tá? Não vai pegar só o último ali, se ele tiver incompleto, você tem que pegar o último sendo 0. Então vamos lá, quais são os divisores de 8? Os divisores desse número aqui são mais ou menos 1, mais ou menos 2, todos os números pelos quais o 8 é divisível. Mais ou menos 4 e mais ou menos 8. As prováveis raízes racionais dessa equação do quinto grau, as raízes, quando a gente vai buscar as raízes podem ser imaginárias, elas podem ser raízes reais, e sendo raízes reais, elas podem ser racionais ou podem ser irracionais. Tá? Então você pode ter raiz de 2, por exemplo, pode ser raiz daí. Aí é uma raiz irracional. Mas todas as raízes racionais vão ser sempre divisores do último termo, dividido por divisores do primeiro termo. Então, as prováveis raízes racionais, vamos pegar as inteiras primeiro, tá? Quais são os números que, dividindo esses por esses, vai dar um número inteiro? Ora, eu posso fazer mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, vai dar mais ou menos 1. Mais ou menos 2 por mais ou menos 1, mais ou menos 2. Mais ou menos 4 por mais ou menos 1, mais ou menos 4. E mais ou menos 8 dividido, tá vendo que eu estou sempre dividindo esses por esses. E eu estou pegando aqui todas as possibilidades, tá? 8 dividido por 1 dá mais ou menos 8. Tudo bem. Agora, eu teria que dividir tudo por 2 também, tá? 1 sobre 2 não é inteiro. 2 sobre 2 é 1, já está lá. 4 por 2 dá 2, já está lá. E 8 por 2 dá 4, que já está lá também. Essas são as prováveis raízes racionais e inteiras. Agora, as prováveis raízes racionais e fracionárias. Quais são aquelas que são as fracionárias possíveis nesse caso? 1 sobre 1 não é fracionário, tá? Ela é inteira, tá? Então, 1 sobre 2, mais ou menos 1 sobre 2. 1 sobre 2 vai dar meio, e meio não é inteiro, né? Então, mais ou menos meio. Aqui, 2 por 1, 2 por 2, 4 por 1, 4 por 2, 8 por 1, 8 por 2, são todas inteiras. Então, aqui estão 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, porque cada um tem o sinal de mais ou menos. Então,
10 prováveis raízes racionais. São essas que você vai tentar primeiro, usando, por exemplo, o Briot-Ruffini para resolver uma equação do quinto grau como essa. Tá? Então, quando aparecer prováveis raízes, ou o polinômio pode ter a raiz 1/3 como raiz racional. Opa, não pode ter 1/3, porque com certeza as raízes possíveis para esse polinômio que sejam racionais só podem ser divisores do último termo, dividido por divisores do primeiro termo. Então 1/3, por exemplo, não aparece aqui. Não é uma provável raiz, não é uma possível raiz, certo? Então raízes racionais, é isso que eu estou dizendo para você, para dar uma relembrada, para fazer alguns testes, né, da tua apostila, do teu material de estudo, que mexa com raízes racionais. Parei bastante nesse ponto aqui, mas é que eu acredito que isso pode ser útil para você. Tá? Não quero passar reto, só citando, porque depois você pode ter alguma dúvida nisso. Tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima. É importante que a gente mexa agora com matemática básica. O que tem aparecido? Tem aparecido 9% de questões de matemática básica, né? Então, espere lá uma questão de matemática básica. E o que você precisa saber? Questões contextuais. Questões contextuais são assim, ó. Ele vai te dar um texto bem grande, e neste texto você vai ter que tirar informações para resolver, montar um sistema, montar uma equação do primeiro grau, uma equação do segundo grau, alguma coisa você tira desse texto e resolve, certo? Isso são questões contextuais. Ele conta uma historinha e pede para você resolver alguma coisa, normalmente envolvendo matemática básica. Então, questões contextuais, saber interpretação de texto, ler com cuidado, marcar as informações importantes, isso tem aparecido e é muito provável que volte a aparecer. Depois, questões contextuais envolvendo, inclusive, tabelas e gráficos. Então, saiba ler uma tabela, espere que você tenha uma tabela e você tem que tirar informações dessa tabela ou informações de um gráfico, onde você tenha que calcular alguma coisa nesse gráfico, tá? Então tem aparecido e pode voltar a aparecer, eu acredito muito em questões desse estilo. Apareceu também racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores é quando você tem uma raiz embaixo, tá? E você tem que jogar para cima para poder achar a resposta correta que está nas afirmativas. Então saiba fazer racionalização de denominador tanto para a raiz quadrada, que é o mais normal, quanto para raízes maiores, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta. Como é que você racionaliza a parte de baixo, o denominador, quando você tem, por exemplo, uma raiz cúbica de 2 lá embaixo, tá? Saiba isso, é importante que você consiga. Na playlist, você tem problema de matemática básica da UTF-PR que envolveu racionalização de denominadores com um índice maior do que 2, tá? Então saiba fazer raiz quadrada embaixo, como é que você racionaliza o denominador, como é que você passa a raiz para cima, vamos dizer assim, e como é que você tira uma raiz de baixo também, quando você tem uma raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, tá bom? E problema que não aparece faz um tempinho também, já faz pelo menos 3 vestibulares que não aparece, mas é importante que você saiba porcentagem. Porcentagem, tanto aumentos em porcentagem, quanto reduções em porcentagem, quanto cálculo rápido de porcentagem, né? Você quer calcular lá 12%, 15%, por quanto você multiplica. Para isso eu tenho 3 shorts que eu gostaria que você desse uma olhada, são bem simples, são bem rápidos, são shorts, né? Até 1 minuto cada um deles. Então eu gostaria que você desse uma olhada, tá a descrição, na descrição desse vídeo também tem esses 3 shorts de porcentagem. Dá uma olhada ali, só para relembrar, para ver se você está bem tranquilo nessa parte de porcentagem. Acredito muito numa questão envolvendo porcentagem no vestibular da UTF-PR 2025. Então vale a pena você dar uma relembrada. Veja os 3 shorts que tem ali, são 3 minutinhos para você dar uma relembrada nessa parte. Aumentos, reduções e cálculo rápido de porcentagem. Tá bom? Vamos para o último tópico importante, então, que é matrizes e sistemas lineares. O que você precisa saber de matrizes e sistemas lineares, tá? Esses são os tópicos mais cobrados, não é uma lista completa de tudo que pode aparecer, porque sempre pode vir uma surpresa ou outra, alguma matéria diferente, algum conteúdo que não tenha sido citado, deixo bem claro isso, mas o que mais tem sido cobrado é isso, e com 6% das questões, quer dizer, aparece no vestibular sim, aparece no vestibular não, mais ou menos isso, né? Então, aparecem matrizes e sistemas lineares. O que você precisa saber de matrizes e sistemas? Vamos lá, vamos dar uma relembrada em multiplicação de matrizes. Para isso, eu deixei um vídeo onde eu explico como é que é feita a multiplicação de matrizes, passo a passo, ali com calma, tá? E é uma questão da UEM 2024, da Universidade Estadual de Maringá, 2024, vestibular de inverno, questão bem recente, questão número 34. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo também o link
de multiplicação de matrizes dessa questão, tá bom? Já vai direto para a questão ali, o link, e é importante que você relembre a multiplicação de matrizes, tá? Também saiba determinantes, então determinante de uma matriz 2 por 2, 3 tem que ser quadrada, né? 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. É importante que você saiba fazer determinante para qualquer tamanho de matriz, tá? Seja usando regra de Sarro, seja usando Laplace ou alguma coisa que você possa usar para achar um determinante. Até 3 por 3 é tranquilo. 4 por 4 em diante é mais improvável de aparecer, mas de repente se aparecer, eu acho que você tem que saber se virar. Então, determinantes de qualquer tamanho de matrizes, tá? Formação de matrizes, quando ele te dá A, I, J igual, abre chavinha, 2I mais J se I menor do que J, e assim por diante, saber formar uma matriz, dado o elemento chave da matriz ali, A, I, J, tá? Linha e coluna, sempre lembre essa ordem, lim, col, linha e coluna, tá? Então, saber formar uma matriz a partir da lei de formação da matriz, saber fazer uma matriz transposta, saber o que é e como é que você faz a transposta de uma matriz. É bem simples, mas é só você pegar linhas e transformar em colunas, certo? Primeira linha, vira a primeira coluna na matriz transposta. Segunda linha, vira a segunda coluna. Terceira, vira a terceira coluna. E assim por diante. Mas claro, não pode esquecer o que é uma matriz transposta, né? Outra coisa, uma propriedade da matriz transposta que eu gostaria que você lembrasse. Quando você faz o determinante de uma matriz, ela é quadrada, né? Quando você faz o determinante de uma matriz, ele é igual, esse número, o resultado do determinante é igual ao determinante da transposta. Então, se você tiver, por exemplo, uma matriz quadrada e você fizer a transposta dela, calcular o determinante de uma, determinante da outra, são sempre iguais. Dá uma lembrada nessa propriedade aí, porque às vezes passa batido e a gente não lembra e pode ser muito útil numa questão, tá? E também não tem aparecido, mas eu acredito bastante, sistemas lineares. O que é sistemas lineares que você precisa saber? O que de sistemas? Ora, você tem que saber resolver, resolução. Então, quando você tem um sistema, por exemplo, 3 por 3, tá? E você precisa resolver, achar o valor de x, y e z, né? São 3 equações a 3 variáveis. X mais y mais 2z igual a 5, 2x menos y mais 7, ou mais 7z igual a 4 e assim por diante. 3 equações envolvendo x, y e z, por exemplo. Tem que saber resolver, então isso é resolução, achar o valor de x, achar o valor de y, achar o valor de z. E também você precisa saber, se aparecer sistemas, pode ser que venha uma questão de discussão de sistemas. Então, para discutir um sistema, você vai usar o método que mais você tem facilidade, que você pode usar, por exemplo, o método do escalonamento, né? Você pode usar o método que você aprendeu e que você tem confiança, mas saiba discutir um sistema, ou seja, dizer quando esse sistema tem nenhuma solução, sistema impossível, ele não tem solução, ou quando ele tem solução e tem uma só solução, uma só, eu estou dizendo um conjunto, né? X igual a tanto, Y igual a tanto, Z igual a tanto. Pronto. É um valor de X, um valor de Y, um valor de Z. Sistema possível e determinado, quando ele tem uma solução só. E também quando ele tem solução, mas ele tem mais de uma, tá? Ele tem infinitas soluções, que é um sistema possível e indeterminado. Saiba, ou por escalonamento, ou por Rocha-Capelli, ou por outra forma que você tenha para poder discutir um sistema, saiba discutir o sistema e chegar na conclusão, se ele tem uma, infinitas ou nenhuma solução, tá? SI, SPD ou SPI, são os 3 tipos de sistema que a gente vai ter aqui na discussão de sistemas lineares. Bom, visto tudo isso, então, eu acredito que o mais importante é você saber o que você tem que estudar, saber o que você tem que dar mais importância, tá? E você saber, então, quais os tópicos que você vai reforçar mais. Por quê? Porque você tem um pouco mais de dificuldade. Puxa, eu tenho dificuldade em trigonometria. Vou estudar um pouquinho mais aqui no final em trigonometria, né? Porque eu sei que aparece bastante. Puxa, eu tenho muita dificuldade em matrizes e sistemas lineares. Pô, não aparece tanto. Vai, às vezes vale a pena você forçar um pouquinho em plana espacial, dar uma boa relembrada e deixar esse tópico aqui, porque se aparecer, pode ser que venha uma questão e essa questão pode não fazer toda a diferença para você. Mais importante, então, é de cima para baixo aqui, você estar muito firme, muito forte nestas primeiras, principalmente, que são o que mais aparece no vestibular da UTF-PR 2025. Tá bom, gente? Vamos para as considerações finais, então. Então, essa foi a revisão com as minhas apostas para 2025 no vestibular da UTF-PR. Estou deixando na descrição os links que eu citei ao longo do vídeo e também a playlist com muitas questões resolvidas e alguns links a mais para te ajudar a passar. Valeu, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo. Você que chegou até aqui está de parabéns. É assim que você constrói a sua aprovação.
E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, ajuda muito a gente a continuar produzindo. Aproveita e confere a playlist aqui do lado, que tem mais vídeos relacionados a esse que você viu.